Havendo número legal, evocando a Deus pela grandeza da pátria e paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Leonel Brizola Neto para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 8ª sessão ordinária, em 11 de março de 2014, presidência dos senhores vereador Jorge Felipe, presidente Laura Carneiro, segundo suplente e Edson Zanata a convite. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores Paulo Messina, Paulo Pinheiro, Dr. Carlos Eduardo, Marcelo Queiroz, Renato Cinco, Jefferson Moura, César Maia, Jorginho SOS, Eliseu Kessler, João Cabral, Zico, Eliomar Coelho, Leila do Flamengo, William Coelho, Átila A. Nunes, Laura Carneiro, Dr. Jorge Manaia e Tereza Berg. Assume a presidência a senhora vereadora Laura Carneiro, segunda suplente, e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Átila A. Nunes, a convite. Encerra-se a sessão às 18 horas. Aprovada a ata, se passa ao grande expediente. O primeiro orador inscrito, o senhor Leonel Brizola Neto, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde a todos, boa tarde, senhor presidente, doutor Jairinho. Eu queria ler um artigo do Davi Sena Filho, com a matéria, com o título "E Brizola assombrou a Beija-Flor e a Globo em forma de vaias". Como vai, Messina? A Beija-Flor apenas pegou essa rebarba e foi vaiada. Porque no imaginário do povo brasileiro, querendo ou não, a Beija-Flor é vinculada à Rede Globo. E pagou com um sentimento de antipatia por grande parte do público. Laíla, como é conhecido, o diretor de harmonia do Grêmio Recreativo Escola de Samba Beija-Flor, reclamou muito. Das vaias, a sua agremiação. A escola de samba homenageou o ex-diretor-geral da Rede Globo, José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, com o enredo O Astro Iluminado da Comunicação Brasileira. Dezenas de atores e apresentadores globais se apresentaram ao ex-chefe e cooperaram com o desfile da Beija-Flor. A escola de samba, mais identificada com as empresas e os interesses da família Marinho no que diz respeito ao carnaval, e uma parceria que remonta o ano de 1976, quando a escola de samba de Nilópolis ganhou seu primeiro carnaval da Liga Especial sobre a batuta do grande carnavalesco, a qual aqui eu faço uma saudação, Joãozinho 30. Entretanto, pessoas, grupos, entidades ou empresas acostumadas a vencer, geralmente não sabem perder. Ainda mais quando uma escola de samba da grandeza e riqueza da Beija-Flor tem seus acessos franqueados aos bastidores e programas da mais poderosa emissora de televisão da América Latina. E uma das maiores do mundo, senhor presidente. Por isto, e por causa disto, o chororô e o inconformismo de Laíla, e evidentemente da diretoria da Beija-Flor, foi grande, sendo que Laíla demonstrou indubitavelmente que é mal perdedor. Mal perdedor. Ainda mais que a agremiação de Nilópolis ficou com 7º lugar e não pôde desfilar no desfile das campeãs. A Beija-Flor e seus principais integrantes de seus diferentes setores, alas, participaram há muitos anos dos programas globais, o que lhes favorece no que tange à visibilidade. Participaram no programa do Faustão, do Luciano Huck, da Angélica, da Xuxa, da Regina Casé, além do Fantástico e do Big Brother, e até mesmo alguns programas humorísticos e também esportivos, como exemplo do Esporte Espetacular e o Globo Esporte, entre outros, como o jornalismo também do RJTV. Apresentam e dão destaque, uns mais, outros menos, aos membros da Beija-Flor, que, acostumados com tanta visibilidade, sentem-se à vontade frente às câmeras, como os peixes se sentem bem dentro d'água. Realmente existe uma parceria entre a Beija-Flor e a Rede Globo. Posso chamar de organização. E não é necessário uma pessoa ser genial ou esperta suficiente para
perceber esses fatos e realidades, porque eles estão à frente dos nossos olhos, embaixo dos nossos narizes. E quem não vê ou percebe é porque não quer ou vive no mundo da lua. O mestre de harmonia, Laíla, estrilou e sentiu o golpe como um boxeador sente quando é nocauteado. O diretor se autodenomina Brigão e ameaçou a Liga das Escolas de Samba com a ausência da Beija-Flor no Carnaval de 2015. Se porventura os jurados não forem trocados, ou seja, excluídos do julgamento sobre a performance das escolas de samba, colocou que a Beija-Flor não ia participar. É evidente que sabemos todos que a Beija-Flor jamais abriria mão de participar de tão rentável evento lúdico e de grandeza internacional. Além do mais, existem muitos contratos e compromissos que não podem simplesmente serem rasgados. A verdade é que tais afirmações de Laíla refletem sentimentos de raiva e retratam o choro de perdedor, que por sinal não deixa de ser uma virtude de um profissional do samba que não gosta de perder, por ser competitivo. Contudo, a Beija-Flor deu uma furada quando resolveu homenagear o Boni, ex-executivo da Globo, e que ainda mantém fortes laços com a família e a Rede Globo. A família Marinho, no caso aqui. Mas que, no interesse do Brasil, esta empresa é questionada por partidos políticos de esquerda, por instituições, entidades e associações da sociedade civil organizada e por parte significativa do povo brasileiro, que apesar de assistir suas novelas, programas de auditórios e partidas de futebol, sabem muito bem quem são as organizações da Globo, o que representam, o que fizeram no passado, bem como entendem muito bem os magnatas bilionários, donos dessas empresas, sabem que eles são useiros e vezeiros em intervir equivocadamente na política brasileira. Além de quererem pautar as autoridades eleitas democraticamente pelo povo, ou nomeadas por ele, a exemplo dos presidentes da República, dos parlamentares do Congresso e dos juízes, inclusive dos juízes do Supremo. O Boni, por exemplo, todo-poderoso, sempre foi um executivo duro em seus trabalhos e atividades, voltado aos interesses da família, que abra-se um aspas aí, cada filho do Roberto Marinho tem um patrimônio avaliado em 9 bilhões de dólares. O próprio Boni reconheceu em entrevista ao repórter Geneton Moraes Neto, que ele, juntamente com alguns responsáveis pelo Jornal Nacional, receberam em 1989, os principais assessores do Fernando Collor de Mello, candidato da direita, e que derrotou Luiz Inácio Lula da Silva por uma pequena margem de votos. O suficiente para a direita brasileira continuar o poder após 21 anos de ditadura militar. Boni afirma categoricamente que a Globo manipulou as primeiras eleições presidenciais, depois de um duro golpe que foi a ditadura militar e que agora está fazendo 50 anos. Categoricamente, ele afirmou que a Globo manipulou as primeiras eleições presidenciais, bem como o último debate entre o Lula e o Collor, como foi editado, de forma que aparecesse para o público os melhores momentos do Collor, o caçador de Marajá, e os piores momentos de Lula. Um verdadeiro assinte e crime eleitoral previsto na legislação. Só esse fato, senhoras e senhores, já seria o suficiente para a cassação dessa emissora, que é uma concessão pública. Mas está faltando coragem. Um verdadeiro assinte, crime eleitoral, previsto na legislação. Mas não foi somente este caso que faz com que muitas pessoas... Muito obrigado, companheiro.
muitas pessoas sintam antipatia pela Vênus platinada e, consequentemente, um forte sentimento de rejeição. As empresas dos irmãos Marinho são recalcitrantes propósitos de manipular e dissimular as realidades que se apresentam e com as quais as organizações Globo não coadunam ou não concordam. Vale lembrar mais um motivo, e esse gravíssimo. Vale lembrar que a TV Globo é filha da ditadura militar, mediante parceria com a norte-americana Time Life. Foi assim que foi constituída esse poder maquiavélico e que invade a casa de todos os brasileiros diariamente com mentiras. Cabe lembrar, com a norte-americana Time Life, um início ilegal, porque de acordo com a Constituição brasileira, tanto na época como a atual, é proibido a participação de empresas estrangeiras, tanto participar ou se associar a empresas brasileiras que exploram o setor econômico da concessão pública, no caso a televisão, ponto. Só que não apenas essas questões que desrespeitam os interesses do povo brasileiro, a Globo e suas congêneres fazem oposição e se transformaram em partido político, sem, no entanto, seus militantes concorrerem às eleições, e muito menos apresentarem quaisquer programa de governo ou projeto de país. E nem poderia ser diferente, porque são conglomerados privados que evidenciam da direita, a direita do espectro ideológico e que não toleram que governantes de esquerda assumam o poder, como foi o caso do de Leonel Brizola no estado do Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul, assim como Miguel Arraes em Pernambuco e Lula e Dilma em âmbito nacional. Somente para citar esses políticos, porque a imprensa de negócios privados, sempre no decorrer das décadas, combateu políticos progressistas, ao ponto de se unir sem vacilar aos golpistas de todos os tempos, até chegar ao golpe militar de 64. E dessa forma, beneficiar-se para enriquecer e assim ter influência. Ressalto ainda que a TV Globo, do homenageado Boni, e o O Globo, empresa matriz dos Marinhos, são portadores do péssimo estigma de manipuladores e golpistas, fama esta que sobremaneira repercutiu junto aos protestos de junho. Cabe lembrar, que os manifestantes passaram a vaiar e ameaçar ir às vias de fato contra os repórteres e cinegrafistas da Globo, profissionais que primeiramente deixaram de usar inclusive a logotipo da empresa, depois cobriram os eventos do alto, em cima de um helicóptero. Em seguida, e dos prédios também. Anteriormente, as fachadas da sede da Globo, do Rio e de São Paulo, foram manchadas pelos manifestantes, inclusive com cocô. Esses episódios aconteceram, na hora de rever, esses episódios aconteceram, e quem da imprensa ou cidadão não viu ou não entendeu o que aconteceu, sugiro que está na hora, senhor presidente e senhores vereadores, está na hora de rever esses conceitos sobre a verdade dos fatos, sobre a verdade da história. E aí o jornalista continua: estou a narrar o porquê da Beija-Flor ter sido vaiada, e parte significativa das arquibancadas do Sambódromo ter gritado o nome do gaúcho trabalhista Leonel Brizola. Para quem não sabe, Brizola, Oscar Niemeyer e Darcy Ribeiro acabaram com o comércio venal e político das arquibancadas metálicas na famosa monta e desmonta, que todos os anos eram montadas e desmontadas para receber milhares de pessoas que queriam ver as escolas de samba. Brizola apoiou Darcy prontamente no ano de 84, um maravilhoso sambódromo que em 120 dias foi construído. Está aí o BRT do Eduardo Paes, que vai do Galeão à Barra da Tijuca e não vai levar ninguém, não consegue sequer ser completado, inclusive seu secretário não cansou de mentir a esta tribuna, dizendo que a obra estaria pronta agora em maio. Antes do desfile deste ano começar,
a Rede Globo e seus áulicos, que não entendem nada de samba, mas apenas pegam carona na sabedoria e no conhecimento dos profissionais e especialistas, estes não são prateleiras como as da Globo News lembrou festivamente de o Sambódromo estar a completar 30 anos. Nada mais falso. E digo por quê. Quando da ideia de trabalhistas e comunistas de se construir o estádio do Carnaval, coisa que a direita jamais faria à época, porque a direita não faz nada para ninguém, pois só tira e explora, o jornal O Globo publicou em sua capa 2 charges. É bom lembrar a história, né? Para que não se repita esses equívocos. Sambódromo. Então, quando ela publicou em sua capa 2 charges, né? 2 charges. A primeira era do grande ator Paulo Gracindo, na figura do ilustre, né, da prefeito Odorico Paraguaçu, sentado à mesa com uma maquete no cemitério, que tal personagem do bem-amado queria inaugurar e nunca... Não, e acabou, e não inaugurou. A segunda charge era de Leonel Brizola, também sentado à mesa com uma maquete do Sambódromo, com a seguinte legenda. O Coronel Odorico Paraguaçu existe. Nada mais perverso e equivocado. Porém, o que se espera de uma direita que atua como partido político e que odeia o Brasil e o povo brasileiro, luta contra a sua independência e que não tolera que o povo seja definitivamente emancipado? Respondo, nada. Não se pode esperar nada de escorpiões, a não ser seus próprios venenos. Hoje a Globo ganha rios de dinheiros e, aliás, é a única dada pelo prefeito Eduardo Paes, exclusividade para a transmissão, fotografia e adentrar dentro da passarela do povo do Rio de Janeiro. Quanta diferença. E é o que poderíamos chamar de inconsequência, irresponsabilidades totais, porque os magnatas bilionários de imprensa e seus feitores coxinha não têm, pode acreditar, quaisquer responsabilidade com o desenvolvimento do país e com o crescimento social do seu povo, cuja parte dele é capaz de vaiar os artistas da Globo, presente na homenagem da Beija-Flor a Boni, que nunca fez nada pelo Brasil. Pelo contrário, o prejudicou, como ele mesmo confirmou quando da manipulação das eleições presidenciais de 89. Você não precisa ser um sociólogo ou um político profissional de talento, ou um antropólogo ou jornalista da política, ou qualquer coisa que valha para ter compreensão do que aconteceu com a Beija-Flor. Basta apenas não ser um alienado e que não enxerga a um palmo do seu nariz sobre as coisas que te rodeiam e passam a mudar ou mexer com a sua vida. Basta-nos, sobretudo, esforçar-se para lembrar de tudo aquilo que já aconteceu, e para fazer isso, ninguém precisa ter uma memória de elefante, apenas discernimento. Então, para finalizar, vamos lá. As organizações, globos, filhotes da ditadura, autênticos filhotes da ditadura, tais trustes de comunicação, tentaram melar a vitória de Leonel Brizola ao governo do Estado em 1982, com o escândalo da Proconsult, que tentou esconder até quando pudesse as diretas já, ao ponto de informar que aquele movimento que acontecia no país inteiro era um movimento político e cívico, era uma comemoração pelo aniversário da cidade de São Paulo. Um absurdo. E a falta de qualquer compromisso. Vou concluir, senhor presidente. Era que me enrolei na papelada. Qualquer compromisso com a verdade, com os fatos e com o jornalismo. Não satisfeita com a empulhação e a trapaça, a Globo, como já afirmei antes, manipulou e por isso interferiu nas eleições presidenciais de 1989. Em 2006, novamente, favoreceu o candidato do PSDB, o tucano Geraldo Alckmin, para finalmente em 2010,
apostar na basófia que foi o escândalo da bolinha de papel. Quem é que não se lembra? Neste lamentável episódio, a Globo, o jornal O Globo, o G1, a Época, dentre outros canais de comunicação social, abusaram da sordidez e tentaram de todas as maneiras interferir no resultado das eleições, novamente, ao mostrar sistematicamente em seus jornais a mentirosa agressão mequetrefe e rastaquera que o candidato do PSDB, José Serra, sofreu após ser atingido por uma bolinha de papel. Lembro que ele foi, inclusive, fazer uma tomografia. Surreal. Queria saber quem foi o médico que atendeu. Quem foi o médico que atendeu? Eu vou te contar. Deve ser o mesmo médico legista da ditadura. Surreal. Totalmente despida de senso crítico e com o propósito de dar continuidade ao verdadeiro e genuíno jornalismo de esgoto. A Rede Globo passou a entrevistar o perito Ricardo Molina, profissional há muito tempo contestado, desde quando participou do caso do assassinato do PC Farias, tesoureiro do candidato Fernando Collor em 1989. Foi um verdadeiro show de insensatez e forçação de barra. Por fim, deu no que deu, ou seja, em nada. Apenas mais uma vez, as pessoas perceberam que as organizações Globo não são de brincadeira. A Beija-Flor apenas pagou essa rebarba e foi vaiada. Porque no imaginário do povo brasileiro, querendo ou não, a Beija-Flor é vinculada à Rede Globo. Ponto. E pagou com um sentimento de antipatia por grande parte do público. Leonel Brizola, o construtor do Sambódromo, há 30 anos, assombrou a Globo e a Beija-Flor em forma de vaias. O mestre Laíla ficou na bronca, porque não entendeu nada, mas o choro é livre, e é isso aí. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo orador é o senhor vereador doutor Eduardo Moura, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhor vereador Jairinho, doutor Jairinho, senhores vereadores, vereadoras, funcionários da casa, assessores, imprensa, os técnicos, as galerias, telespectadores da TV Câmara, cumprimento a todos. E ontem eu abordei e hoje reitero a importância de nós fazermos e indicarmos a vacina do papiloma vírus humano para as meninas entre 11 e 13 anos. E ainda seguindo a linha ligada à saúde, eu gostaria de fazer uma referência em relação às cirurgias plásticas e dizer que o Brasil ocupa a segunda posição em número de cirurgias plásticas e estéticas no mundo. Lipoaspiração é a cirurgia mais realizada no país, com aumento de 129% de procedimento nos últimos 4 anos. A lipoaspiração foi a cirurgia mais popular entre os brasileiros em 2011 e teve um crescimento de 129% desde 2008, contabilizando 211.108 cirurgias realizadas. A lipoaspiração ajudou o Brasil a ocupar, como já disse, o segundo lugar no ranking mundial de cirurgias plásticas e estéticas neste ano. Os dados são da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética, junto à Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e outras entidades, cuja pesquisa listou os 10 países com maior número de cirurgias plásticas do mundo. O Brasil, com 905.124 procedimentos, ficou atrás apenas dos Estados Unidos, que realizou 1.094.146 no mesmo ano. A pesquisa também mostra que o Brasil quase dobrou o número de cirurgias estéticas realizadas nos últimos 4 anos, com 97,2% de crescimento. Nos últimos 4 anos foram realizadas 211.108 lipoaspirações, um crescimento de 129%. Foi o tipo de cirurgia plástica estética mais realizada
no Brasil. Crescimento semelhante teve a blefaroplastia, que é a cirurgia para a redução da pele enrugada, a remoção da pele enrugada e caída das pálpebras do olho, com aumento de 120%. Ficou com a 4ª colocação do ranking brasileiro. A segunda cirurgia estética mais realizada foi o aumento das mamas. E a terceira foi a abdominoplastia, que é a cirurgia de abdômen, aquele abdômen avental, que o abdômen cai sobre a pelve, tanto do homem como da mulher. E também teve um aumento muito grande de cirurgia desse tipo. Apesar de não ter entrado no ranking das mais realizadas, a cirurgia de colocação de prótese nos glúteos, a gluteoplastia, passou de 5.591 procedimentos para 21.452 nos últimos 4 anos, um aumento de 367%. Isso tem um preço e um número enorme de pessoas que realizaram essa cirurgia, e eu tenho um site que eu consultei, que diz que 90% dos processos em cirurgia plásticas são contra médicos sem a devida especialização. Então, todos os dados que eu disse, mostrando a grandeza dos números em relação ao fato de nós termos um aumento tão acentuado de cirurgias plásticas, eu gostaria de fazer essa referência para que as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento tenham um cuidado muito grande quando fizerem a escolha do seu médico para realizar essas cirurgias. E a equipe que acompanha esse médico. Uma cirurgia mal feita pode trazer sequelas severas para as pessoas. Uma anestesia que não tenha também uma pessoa gabaritada pode trazer problemas muito grandes para quem está realizando aquela cirurgia. E quem diz isso, que 90% dos processos em cirurgia plástica são contra médicos sem a devida especialização, é o Conselho Federal de Medicina, CFM, que traz um dado assustador, que é o de sabermos agora que 90% dos processos em cirurgia plástica são contra médicos que não são especialistas. Isso tem uma importância muito grande, porque faz com que nós, ao utilizarmos essa tribuna, tenhamos o cuidado de dizer para os senhores e para as senhoras, porque tem muitos homens que também realizam esse tipo de cirurgia reparadora, que é louvável por quando é reparadora ou plástica, mas que escolham bem esse médico, porque os riscos são muito maiores do que as pessoas podem imaginar. No caso dos homens, inclusive, nós temos um número grande de homens que têm a ginecomastia e que fazem a redução da mama, ao contrário das mulheres, porque eles fazem a redução das mamas, e isso não é de todo incomum. Seguindo essa mesma trajetória desse boom de busca pela beleza, e que a mídia incentiva, dizendo qual o padrão de beleza, se o seio tem que ter 500 ml de silicone, se o glúteo tem que ser assim, o glúteo tem que ser assado, se o abdômen não pode ter nenhum tipo de algo que possa fazer com que se diga que aquele não é um abdômen bonito, né, em tábua. Então, as pessoas às vezes recorrem a médicos que não têm a competência necessária para realizar esse tipo de cirurgia. Mas, seguindo essa linha, gostaria de dizer uma outra denúncia que eu tenho aqui em minhas mãos, que diz que a polícia identifica mais 6 vítimas de queimaduras após bronzeamento. Então vejam que as pessoas, no afã de se tornarem mais belas, às vezes trazem problemas para si. E aqui nesse site temos a denúncia, repito,
que a polícia identifica mais 6 vítimas de queimaduras após bronzeamento. Segundo o delegado, o número de clientes que se queimaram chega a 10. 2 mulheres permanecem internadas em Goiânia com lesões graves e que, com certeza, fará com que essas mulheres tenham sequelas. Ao menos 6 mulheres procuraram a Polícia Civil de Jataí, no sudoeste de Goiás, na segunda-feira, relatando que também foram vítimas de queimaduras após uma sessão de bronzeamento em um salão da cidade. Isso não é um caso único. Da mesma forma que eu dei a orientação e usei esse espaço que a TV Câmara dá, que essa tribuna me dá, dizendo que nós devemos escolher bem o médico que vai fazer a cirurgia que nós estamos querendo nos submeter, a mesma coisa, escolher muito bem a clínica que vai fazer essa sessão de bronzeamento, para não ser mais uma vítima deste problema, que, como eu disse, não é único. O número total de mulheres que sofreram as lesões após esse tratamento estético chegou a 10. Elas buscaram a delegacia após a divulgação de que 4 mulheres tinham sido hospitalizadas com as queimaduras. Essas novas vítimas tiveram ferimentos mais localizados nas costas e nas pernas, afirma o delegado regional André Fernandes de Almeida. A Polícia Civil abriu inquérito para investigar o caso e deve intimar nesta terça-feira a dona do salão. Então, vamos fazer essa prevenção para que não tenhamos a necessidade de procurar a polícia depois de termos o dano em nosso corpo. Ninguém está aqui para dizer que não é importante ser belo, eu acho que é algo legítimo, cada um tem o seu ponto de vista em relação a isso. Agora, nós não podemos correr o risco de colocar o nosso corpo nas mãos de profissionais ou de empresas que não têm o mínimo compromisso conosco. Então, eu acho que é importante em relação a esse tipo de política, e queria ressaltar uma última coisa. Isso, ao contrário do que eu falei ontem, que era uma política pública de saúde em relação ao HPV, não é para pessoas que não têm poder aquisitivo, não. É muito difícil, eu tenho uma dificuldade enorme, às vezes, para conseguir uma cirurgia reparadora. Uma orelha de abano, que é algo que traz problemas, inclusive psicológicos, para quem tem uma orelha de abano, ou um queloide que a pessoa tenha, eu tenho uma dificuldade enorme para conseguir uma cirurgia. Mas essas pessoas que nós estamos chamando a atenção aqui, são pessoas que têm um poder aquisitivo, têm condição de procurar o médico, então façam isso criteriosamente. A mesma coisa em relação ao bronzeamento. Muito obrigado. Próximo vereador inscrito é o senhor vereador César Maia. Dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, essa presença de vocês em plenário, nas nossas galerias, a presença permanente, é fundamental para o logro da reivindicação de vocês. Mesmo que tenham que fazer isso se revezando, para que não caia no esquecimento a demanda justa que vocês vêm colocando e têm colocado. Mas a vitória dos garis ela produziu como consequência a identificação de distorções em outras categorias, que agora, naturalmente, reivindicam, por paridade, o mesmo tratamento. Por exemplo, o crescimento de 37%
no vencimento dos garis, terminou gerando ultrapassagem na própria Conlurb em categorias de pessoal administrativo, que agora reivindicam, por hierarquia dentro da própria empresa, um aumento semelhante para manter essa hierarquia com o pessoal de segundo grau. A comodidade é muito grande e, enfim, se inicia um processo interno na empresa que muitos chamam de operação tartaruga. Cumprir exatamente o que tem que ser feito sem transbordar esses limites. O caso das merendeiras. O justo reajuste conquistado pelos garis alcançou também. De repente, surgem tapumes, não há indicação de obra, inicia-se uma demolição. O Colégio Santa Doroteia é dos colégios mais tradicionais da cidade do Rio de Janeiro e é, entre aspas, a Universidade do Rio Comprido. O que vai sair dessa demolição? Demolição feita de forma totalmente discreta, para que, de repente, numa implosão, venha tudo abaixo e cresça ali, no lugar de uma escola, de um colégio, daquela importância, cresça mais um espigão na cidade do Rio de Janeiro. Eu apresentei lei, espero que se entenda a importância disso, tombando o Colégio Santa Doroteia. Acho que a Comissão Municipal de Educação dessa casa deveria visitar o local daqui e ali para tentar questionar essa demolição. Essa casa teve uma mobilização, como a sociedade também, para evitar a demolição da Escola Frenderrache, ali no Maracanã. Então, acho que seria necessário, urgente, prioritário, alguma mobilização para evitar a demolição do Colégio Santa Doroteia. Quem não conhece, eu tenho recebido dos moradores, de ex-alunos, de pais de ex-alunos, de pais dos últimos alunos que estudavam lá, fotografias mostrando a pujança, a importância do equipamento. Até para desapropriar e fazer uma escola pública. Se fala na necessidade de extensão de turno, de ampliação de turno, olha, ali caberia. Se faz uma desapropriação e o Santa Doroteia passa a ser Escola Municipal Santa Doroteia. Ou o Estado desapropria e faz uma escola estadual. Todos nós sabemos da enorme deficiência que existe de oferta de matrículas para o ensino médio. Pegando aqui meu iPhone, eu tive a curiosidade de procurar saber qual é a formação do Conselho de Administração da Conlurb. Porque não apenas a direção executiva da empresa tem responsabilidades, mas o Conselho de Administração tem responsabilidades, em alguns casos, até superiores. É natural que o presidente do Conselho, como era no meu caso, seja o presidente da Conlurb. Agora, outros membros que fazem parte do Conselho de Administração da Conlurb. O secretário de Meio Ambiente. Eu acho que é coerente, porque Conlurb é a área ambiental. O secretário de Transporte, Carlos Roberto Osório. O que ele está fazendo na Conlurb? É o quê? É suplementação salarial? Nós estamos perguntando à Prefeitura de quanto é essa suplementação salarial no Conselho de Administração da Conlurb. Cláudia Maria Costin, a secretária de Educação, faz parte também do Conselho de Administração da Conlurb. Maria Silvia Bastos Marques,
que preside a empresa olímpica municipal, também está no Conselho de Administração da Conlub, e seria interessante, durante aquela greve, agora mesmo, que fossem entrevistados. Qual é a sua opinião, conselheiro, sobre a Conlub? Acha que é isso, que é aquilo? Bem, tem outros nomes. Rosimere de Azevedo, Carvalho Teixeira de Macedo. Bem, pode ser coincidência, mas Carvalho Teixeira é o sobrenome do deputado secretário-chefe da Casa Civil da Prefeitura. Carvalho Teixeira. Pode ser que seja apenas uma coincidência. Enfim, essa montagem do Conselho de Administração exige uma avaliação. Há realmente o envolvimento da privatizadora Cláudia Costin, no caso da Conlurb, do Osório, há esse envolvimento dele? O conselheiro Jair Lins apresentou seu parecer sobre as contas do prefeito. Tendência dos vereadores do DEM é votar favoravelmente. Por quê? Porque nós não estamos julgando as contas do prefeito, gostaria. Nós estaremos julgando o parecer do conselheiro Jair Lins. Segundo, se por acaso se derrubar o parecer do conselheiro, nós temos que oferecer um parecer alternativo. Você não pode ficar as contas sem parecer, porque você não está julgando as contas. Faz parte da legislação brasileira. Você está julgando o parecer do conselheiro. Aliás, o parecer tem partes que são indicativas. Por exemplo, item 6 das recomendações do conselheiro. Que o município, atenção, que o município efetue o pagamento ao FUNPREV dos imóveis mencionados no subitem 4.1 e tal. Ou seja, a prefeitura não está pagando, é dinheiro do servidor. FUNPREV é dinheiro do servidor. E quando se atrasa o pagamento, o FUNPREV fica sem a receita da aplicação de recursos, que é uma receita significativa do FUNPREV. Ontem mesmo, nós estávamos discutindo, e os dois vereadores do DEM são a favor do deslocamento da parte de funcionamento da Câmara de Vereadores para ali ao lado da Prefeitura, mantendo esse prédio, claro, esse equipamento, com suas funções políticas, etc., né? O fato é que essa transação se realizada com o FUNPREV. Agora, a própria Prefeitura não paga em dia ou não paga adequadamente a cessão de uso dos imóveis feitos pelo FUNPREV à Prefeitura do Rio de Janeiro. No item 10, o excelentíssimo senhor conselheiro pede que o Poder Executivo providencie a regulamentação do Fundo Municipal Antidrogas. O vereador Tio Carlos tem permanentemente insistido na questão da volta da secretaria, que nem é o caso. O Poder Executivo, criado um Fundo Municipal Antidrogas, sequer regulamentou o Fundo Municipal Antidrogas, como se droga não fosse um problema do Rio de Janeiro. E é grave. Ontem fiquei estarrecido, vendo as duas imagens. A da Rocinha, delinquente, né, agredindo policiais, mas eu fiquei mais estarrecido, porque esse tipo de imagem eu já conhecia de anos atrás, em outros momentos de ocupação de comunidades, como o caso de Parada de Lucas. Esse vídeo eu apresentei durante a campanha de 98, algumas vezes, mas mais estarrecido em relação ao que aconteceu no Complexo do Alemão. Aquilo ali foi quase que uma espécie de insurreição. Os motoqueiros na rua, ocupando a área, as pessoas correndo, centenas e centenas. Bem, eu peguei os links, coloquei no meu Twitter, para que pessoas que não viram tenham oportunidade de ver. Uma outra coisa aqui que eu fiquei extremamente preocupado. Eu me lembro,
Em 1996, eu fiz um estudo comparativo das despesas da Prefeitura de Nova York com a do Rio de Janeiro na área de cultura. E eu verifiquei que, se eu excluísse de ambas o gasto com bibliotecas públicas, as despesas eram semelhantes. Na hora que colocava a biblioteca pública, o gasto em cultura da Prefeitura de Nova York disparava. A importância da biblioteca pública na cidade de Nova York. Bem, agora, uns meses atrás, ou 2 anos atrás, foi tomada a decisão de transferir boa parte, quase metade, das bibliotecas públicas da Secretaria de Cultura para a Secretaria de Educação. Agora, o que diz o conselheiro, em função da legislação, item 14, que na implantação da integração das bibliotecas públicas à Secretaria Municipal de Educação, a despesa resultante para fins do MDE seja respaldada no atendimento exclusivo do ensino fundamental e educação infantil da rede municipal de ensino. Ou seja, perde o caráter de bibliotecas abertas. Isso é gravíssimo. Isso é são 20 que foram transferidas, bibliotecas importantes, tradicionais, perde o caráter de biblioteca aberta. Passa a ser uma biblioteca fechada para aquela escola, quando por anos funcionaram como bibliotecas públicas abertas. Enfim, o relatório do conselheiro, como sempre, de enorme competência. Finalmente, se eu tiver tempo, eu retorno a essa tribuna. Ontem, o vereador professor Washington, que eu admiro, e minha admiração é pública, conhece, dizia que o governo do PMDB, do Sérgio Cabral, o Rio cresceu muito nesses anos, cresceu mais do que a média do país. Bem, não sei de onde ele tirou esses dados. Não cresceu, não. O estado do Rio de Janeiro cresceu mais ou menos como cresceu o país. Eu vou aqui apenas cantar a participação do estado do Rio de Janeiro no PIB brasileiro entre 2002 e 2012. 11,6%, 11,1%, 11,5%, 11,5%, 11,6%, 11,2%, 11,3%, 10,9%, 10,8%, 11,2%, 10,8%. Não houve esse crescimento. Da mesma maneira, o PIB da Prefeitura do Rio de Janeiro, 2004, 2011, que é o último número do IBGE, 5,8, 5,5, 5,4, 5,3, 5,2, 5,3, 5 e 5,1. Portanto, não houve esse crescimento, como foi citado aqui, da economia do Rio de Janeiro nesse período. Vereador. Acho até que é um resultado, estou concluindo, acho até que é um resultado positivo ter crescido na média nacional, mas não cresceu a mais do que a média nacional. Peço desculpas ao vereador do PROS, vereador Jairim, sei que vai ter um candidato importante a governador nessa eleição, apoiado pela rede e pelo PSB, que é o deputado Miro Teixeira, do PROS. Cumprimento o seu partido por essa decisão. Obrigado. Próximo vereador inscrito, senhor vereador Tio Carlos, dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, boa tarde a todos os presentes. Vamos direto ao assunto. Vamos falar hoje, na parte da manhã, às 10 horas, no condomínio Riviera, próximo ao condomínio Riviera, foi instalado o 16º Conselho Tutelar. Que alegria, mais uma vez, nós aqui, vereadores, na legislatura passada, votamos, nós tínhamos 10 conselhos, que é muito pouco, vereadora Verônica Costa, senhora que é uma pessoa muito especial, conhece bem essa luta. Nós, na cidade do Rio de Janeiro, temos mais de 6 milhões de habitantes. Segundo o CONANDA, teríamos que ter 60 conselhos tutelares, porque a determinação do CONANDA, a cada 100 mil habitantes, um conselho tutelar.
tínhamos apenas 10, na legislatura passada votamos a criação de mais 10. No primeiro mandato do prefeito Eduardo Paes, conseguimos inaugurar 2, e os compromissos assumidos com hoje vice-prefeito, secretário de Desenvolvimento Social Adilson Pires, nesse período conseguimos inaugurar mais 4. Espero imensamente que até o final do ano consigamos, e aí ele já disse, e eu acredito no secretário e no vice-prefeito, ex-companheiro Adilson Pires, vereador, que votou e votou sim a lei da criação dos conselhos tutelares. Ele me prometeu que até o final do ano teremos mais 4, completando 20. Mas ia assumir o compromisso de, até 2016, mais 10 conselhos. Isso nos dá uma alegria, porque o conselheiro tutelar é o verdadeiro garantidor do direito da criança e adolescente. Temos legislações específicas, como na Constituição, o ECA, que é maravilhoso no papel, mas é o conselheiro tutelar, que muitas vezes faz o que até a polícia não faz. Quando uma criança, e são casos bárbaros, de crianças violentadas pelos seus próprios pais, padrastos, parentes, que às vezes encoberto pela sua mãe, isso não é levado, e essa criança, quando alguém denuncia, não vai nem a polícia lá, mas o conselheiro tutelar entra. E nós sabemos de casos que o conselheiro tutelar vai até na boca para tirar aquela criança e aquele jovem. Então o conselheiro tutelar tem o nosso respeito, a nossa admiração. E isso eu quero dizer de forma muito especial. Quando lá hoje inauguramos o desmembramento, porque na verdade Jacarepaguá, que é praticamente uma cidade dentro de uma cidade, na região de Jacarepaguá, Barra, Recreio e Vargens, moram mais de 1 milhão de habitantes. Precisamente, quer dizer, em torno de 1.200.000 habitantes. Nós tínhamos o Conselho de Jacarepaguá apenas para cuidar de toda essa população, dessas nossas crianças e adolescentes. E aí, foi uma decisão sábia de, ali, conseguir fazer o desmembramento. Então, teremos o Conselho da Barra da Tijuca atendendo especificamente as crianças de Vargens, Curicica, Itanhangá e Joá. Olha, gente, por exemplo, quem não sabe, Rio das Pedras tem mais de 100.000 habitantes. E ali nós vamos ter, com certeza, um conselho tutelar mais atuante, mais eficaz. Então, aqui quero dizer ao prefeito Eduardo Paes que ele cumpre, não é favor nenhum, e nós sabemos disso. Ele cumpre o que a lei que votamos aqui nesta casa, e até o final do ano, segundo ele, né, até o final de 2014, iremos cumprir exatamente o que a nossa lei votada aqui. Então, eu quero aqui deixar registrado o meu respeito ao secretário Adilson Pires, e aí estender a toda a secretaria. Espero imensamente que, assim como foi dado por ação de todos nós, companheiros vereadores, o conselheiro tutelar, veja algumas categorias buscando melhores condições de trabalho, inclusive a questão salarial em pauta. O conselheiro tutelar, antes do prefeito Eduardo Paes, ganhava R$ 1.100. Um cidadão que tinha representatividade do povo, porque é uma eleição, inclusive, mais difícil do que a nossa, porque é uma eleição fantasma, ninguém noticia que vai ter eleição para conselheiro tutelar. Muitas vezes as pessoas não têm a menor ciência, e quando, por exemplo, sabem que essa eleição é facultativa, aí é que ninguém vai votar. E aí a nossa preocupação é a seguinte: R$ 1.100 para fazer um trabalho com tanta dedicação é muito difícil. Então conseguimos avançar e hoje, com muito orgulho, lutamos e eles ganham R$ 3.100. É digno, porque nós precisamos realmente que se cobre, não é só pelo dinheiro, como condições de trabalho. Alguns conselhos tutelares que nós visitamos, vereadora Verônica Costa, às vezes não tinha papel higiênico. E isso nos deixava assim aflito. Não tinha praticamente nenhuma condição de trabalho, não se tinha papel para desenvolver ali os seus ofícios. Isso, pelo menos, tem mudado e nós estamos cobrando. E volto a dizer, o nosso mandato se presta a isso, a cobrar. Como o vereador, hoje vereador, mas o ex-prefeito César Maia disse, é uma aberração o que o prefeito Eduardo Paes fez com a questão da prevenção às drogas. E Vossa Excelência, vereadora Verônica Costa, sabe o que é a maldição do crack? Sabe quantos jovens, quantas vidas se perdem pelo crack? E hoje na nossa cidade não se fala em prevenção. O que foi dito aqui, exatamente, o prefeito quando assumiu o seu mandato, e é paradoxal, a minha fala é paradoxal, porque eu acabei de elogiar o prefeito Eduardo Paes e agora eu critico, porque o meu mandato se presta a isso.
o meu partido, se é oposição, situação, não me interessa. O que me interessa, o que é bom, eu bato palma. O que é ruim, temos que criticar. Então, a irresponsabilidade, disse isso ao próprio prefeito, já disse isso a alguns secretários, e externo sempre aqui nessa tribuna, de que o prefeito, parece que ele fechou os olhos para a prevenção. Primeiro, extinguiu a secretaria, que tinha um trabalho de excelência, um trabalho que era exemplo para todo o Brasil. Hoje, ele, quando extinguiu a secretaria, ele criou a coordenadoria no seu primeiro mandato, em janeiro de 2009. Colocou, inclusive, uma ex-vereadora que estava à frente dessa coordenadoria. E o que aconteceu já no segundo mandato, vereadora Verônica Costa? Ele agora extinguiu a coordenadoria e colocou no Conselho a responsabilidade de ditar políticas públicas de prevenção. Porque aqui o discurso é muito bonito. Alguns, por exemplo, falam da descriminalização da maconha como a solução para a violência do tráfico. Claro que sabemos que é mentira. Claro que sabemos que o traficante e a senhora e eu, que muitas vezes conhecemos porque estamos lá tentando tirar aquele jovem da maldição da droga, seja ela lícita ou ilícita. Mas alguns fazem discursos da apologia de que a maconha faz tão mal quanto o cigarro. É claro, é uma droga. E a nossa luta é isso. Vamos levar ao jovem o poder das escolhas de forma consciente. É muito feio nós olharmos os nossos ídolos fazendo propaganda de álcool, fazendo propaganda, e não deixa de ser uma apologia, e nós temos que dizer, a droga que mais mata é o álcool, através não só dos problemas ao organismo que causa, mas também pelas irresponsabilidades. E eu vejo alguns políticos criticarem a lei seca. Eu vejo algumas pessoas falando exatamente tudo de droga, menos de prevenção. E prevenção faz a senhora. Prevenção fazia a secretaria, batendo nas escolas, debatendo o tema e mostrando claramente. É um poder de escolha. A mãe fala, meu filho não usa drogas. O professor fala, mas que a decisão está na mão do jovem. Quando numa festa, a bebida custa 99 centavos e a garrafa de água mineral custa R$3, nós temos que falar alguma coisa. Quando a dose tripla, isso quer dizer, paga uma e bebe 3, essa irresponsabilidade não é porque a droga é lícita ou ilícita. E que droga faz absolutamente, eu não conheço ninguém que possa dizer. E aí eu conheço alguns intelectuais, políticos inclusive, que fazem discursos maravilhosos. São aqueles que têm, por exemplo, na estante da casa deles, tudo quanto que é tipo de bebida. Nenhum livro, mas as bebidas fazem parte da decoração. E eu vejo esses discursos inflamados e bonitos, mas, na verdade, quando o seu filho morre num acidente de trânsito porque estava dirigindo embriagado ou foi vítima de um inconsequente, aí é que as pessoas começam a se preocupar. Então eu quero aqui dizer, parabéns ao secretário Adilson Pires, parabéns ao prefeito Eduardo Paes, pelo que está fazendo em relação aos conselheiros tutelares. E uma lástima, e aí não tem o meu reconhecimento, e sim a minha crítica quanto ao que se faz hoje em relação à prevenção às drogas na nossa cidade. Eram as minhas colocações e espero imensamente que amanhã tenha a oportunidade de falar sobre um assunto que eu ainda não vi a Comissão de Direitos Humanos falar aqui nessa casa. Porque, às vezes, eu fico preocupado. Parece que uma vida, ela tem valores diferentes, vereador Zanata. Um policial morre, não se fala nada. Um cidadão, enfim, qualquer morre, dependendo do engajamento político ou do viés político, parece que essa vida vale mais. E eu amanhã falarei exatamente isso. Pela covardia ontem, o que aconteceu na Rocinha, se por acaso aqueles policiais que estavam sendo linchados e eles não reagiram, se tivessem ontem, infelizmente, quer dizer, numa atitude de despreparo, porque Vossa Excelência conhece de segurança pública mais do que eu, mas se eles tivessem reagido e algum cidadão daqueles que estavam tacando pedra na polícia, que estavam agredindo os policiais, viesse a ser feridos ou mortos, tenho certeza que nós teríamos aqui discursos inflamados pelos direitos humanos. Então, direitos humanos, sim, para todos. E vida não tem preço. Vida, nós temos que lutar por todas, sejam eles delinquentes, sejam eles, enfim, pessoas que estão no lado errado, na minha ótica, né? Ou pessoas de bem. Então, são as minhas colocações, agradeço muito pela oportunidade de terem me ouvido. Obrigado.
Próximo vereador inscrito, o vereador Edson Zanata, que dispõe de 10 minutos. Excelentíssimo senhor vereador Tio Carlos, que ora preside essa sessão, senhores vereadores, senhoras e senhores, ao pessoal que ora se encontra e permanece nas galerias, pleiteando uma reivindicação justa, plausível e certamente que será coroada de êxito, se Deus quiser. Meu ilustre e caro prefeito eterno dessa cidade, César Epitácio Maia, de fato é lamentável a gente ver o quadro que o município da cidade do Rio de Janeiro e cidades limítrofes estão passando pelo descaso e pela onda de crescimento da criminalidade que ora aflora as nossas ruas, os nossos bairros, a cada canto de nossa cidade. E isso parte da certeza de uma impunidade. Impunidade no momento da aplicabilidade da sentença ou ora no curso da execução penal. Porque o direito penal ele é indubitavelmente sensível às flutuações políticas, vivendo os penalistas entre os seus momentos de tristeza ou de alegria, tudo dependendo da menor ou maior dose de liberdade que ao povo é otorgada. Direitos humanos nós estamos constantemente convivenciando, é dado para algum segmento da sociedade, mas para aquele homem que exerce o estrito cumprimento do dever legal para defender a sociedade, a estes não é concedido esses direitos humanos. Como representante, porque exerço ainda o cargo eletivo, eu chefio uma delegacia de polícia, estou parlamentar, mas lá não, lá eu sou, aqui eu estou. Eu vos digo, senhor presidente, que a cada policial que perde a sua vida, não há segmento nenhum, só a dor, o sofrimento e a angústia da família. Alguns até recebem um jazigo, um hospital, um memorial, né, o Jardim da Saudade, outro não, vai para a cova rasa mesmo. Mas dependendo da repercussão do crime, é lamentável o quadro que a gente assiste. E aí, a política no momento é as instalações de UPPs. O ideal seria ter quartéis mesmo, não é UPP não, era quartéis deslocados para esses locais, mas pontualmente começou na Zona Oeste, lá no Batã, está tranquilo. Mas em outras comunidades, a malandragem está mostrando o afrontamento por essa certeza da impunidade no momento da aplicabilidade da sentença de execução penal. Até porque a própria Lei 7.210, que é a Lei de Execuções Penais, é uma verdadeira utopia os seus dispositivos, porque o legislador diz que o preso, pelo menos no regime fechado, que é na penitenciária, deveria ser recluso numa unidade de cela individual. E no momento são 64 presos que dormem numa cela, onde o instinto do animalesco, a intimidade é cada vez mais íntima e mais profunda. Não se separa o delinquente pela materialidade delitiva por ele praticada, por ele consumada. Jogam-se presos primários juntos com reincidentes, multireincidentes, criminosos de tal de CV, ADA, terceiro comando, TCP, porque é um monte de letrinha de facção. Quando em outros tempos jogava era todo mundo junto, vamos ver o que vai dar. Mas essa é a prática. E aí a gente vê, você hoje é na Rocinha, no Vidigal, no Complexo Alemão, é em Vila Kennedy, em tudo que é lugar, o fluxo viário, o povo do bem, fica inerte à ação desses criminosos. E é triste que a gente ainda vê aqui nesse plenário, muitas das vezes, colega parlamentar criticando o secretário de Estado de Segurança Pública, que está tentando tirar esse poder paralelo nessas comunidades. Porque é triste, muitas das vezes, quando um pai vê sua filha florar na juventude, com seus 14, 15 anos, ela ser tomada do seio da sua família, porque passa a ser a mulher do chefe da boca.
ou quando ele já não quer mais, dá para a quadrilha, e aí a gente vê execuções e mais execuções. É triste quando a gente constata que a nossa legislação penal é de 1940, modificada nos seus dispositivos principais, do artigo 1º ao artigo 120, a parte geral do Código Penal, pela Lei 7.209 de 84, tudo dispositivos utópicos que na realidade não são executados, porque existe uma discrepância muito grande entre o que o legislador está dizendo e o Poder Judiciário está fazendo. E aí a gente vê esse nefasto comércio de drogas, desviando os jovens, destruindo família a cada dia, e tem colegas que ainda defendem a liberação, a venda, o comércio. É triste, só quem tem um dependente de droga dentro de casa, que sabe o que é isso. Eu, que tive a honra de dirigir o sistema penitenciário do Rio de Janeiro, sei que na rua todo mundo é lampião, mas quando cai lá dentro pode virar Maria Bonita. É a realidade. Hoje a gente vê a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária adquirir caminhões para transportar presos. Esses veículos não conseguem adentrar no interior dos fóruns. Entendeu, meu ilustre César Epitácio Maia? Os caminhões adquiridos hoje por alguém que achou que na licitação era melhor comprar caminhão, porque antes era um ônibus coração de mãe, um ônibus que cabia 20 pessoas, botavam 50, como era a barca Lorete para atravessar com os presos de Mangaratiba até Abraão. O ônibus não entra dentro dos fóruns, nem o fórum da capital. Os presos são removidos, algemados da rua até a carceragem dos fóruns. Mesmo tendo ocorrido um resgate recentemente em Bangu, onde uma criança foi assassinada e policiais morreram. Cadê que houve direitos humanos ou qualquer segmento para falar para aqueles, a família daqueles que morreram? Não tem ninguém. Essa é a dura realidade que nós atravessamos. Enquanto a legislação diz que o resultado que depende da existência do crime é imputável a quem lhe deu causa, considerando-se causa a ação ou a omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. E nós vimos 3 policiais cercados numa comunidade, o bem patrimonial sendo destruído. Qual é o policial que efetuou um disparo de arma de fogo ali? Ele ia estar num caixão naquele momento. O excesso punível tem que ser atribuído a quem quer que seja que se exceda a ação, seja o policial, ou seja quem quer que seja. Veja aqui, servidores públicos do município do Rio de Janeiro, de forma ordeira e disciplinar, pleiteando seus direitos, enquanto nós vimos em outros momentos, casa de custódia, foram inocentes, não fizeram nada. Não, seja quem for, o parlamentar. Hoje nós temos juízes na prisão, nós temos deputados na prisão, nós temos vereadores na prisão. Ela foi feita para todos. Então, esse desabafo é quando a gente constata este excesso, essa coisa que vai muito além do admissível, e a gente ficar inerte a tudo isso. A cada momento, nós convivemos com dispositivos legislativos que vêm de cima para baixo do governo federal, leis ordinárias, que dizem que o elemento autor de um crime hediondo deverá cumprir a sua pena integralmente no regime fechado. Aí 1, 2 anos depois vem uma lei que entende que não, ele pode iniciar a pena no regime fechado, mas progressivamente por semiaberto e por regime aberto. E é essa justiça que a gente vive, e por isso a incerteza da impunidade. Houve um determinado momento que o Poder Judiciário entendeu que qualquer pessoa que descesse a uma comunidade para via pública para queimar ônibus, estaria em curso no artigo 12 da Lei 6368 de 76, hoje modificada para a Lei 11.343, no artigo 33, que é o tráfico de entorpecente. Aquele que desce o morro e taca fogo no ônibus, está na formação de quadrilha para o tráfico. Isso só tem uma consequência, é superlotar cada vez mais o nosso regime prisional. Regime esse, até que por falar, que tem de uns governos para cá,
se preocuparam mais em construir unidades prisionais do que escola, e o processo de formação do caráter da pessoa é voltado à educação e não à privação da liberdade, porque só educando a criança de hoje é que não será necessário punir o homem de amanhã, senhor presidente. Era isso que eu tinha com desabafo, a gente ter que assistir, através da imprensa, essas cenas, porque quando, houve a situação do desaparecimento, da ocultação do cadáver do Amarildo, houve toda aquela situação, mas está todo mundo preso. Quando os policiais covardemente também mataram, executaram a juíza Acioli, está todo mundo preso. Então é isso, é para todos. A questão de direitos humanos, como Vossa Excelência prolatou aqui antes da minha fala, tem que ser extensiva a todos os segmentos. Então era isso, senhor presidente, o meu desabafo. Muito obrigado. Próximo vereador inscrito é o senhor vereador César Maia, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, até aproveitando a presidência de Vossa Excelência, uma coisa que ficou faltando em relação à greve dos garis foi um posicionamento da força sindical. A força sindical, ela tem dentro dos seus sindicatos, talvez seja o maior sindicato da força sindical no Rio de Janeiro, o Sindicato de Asseio e Conservação. A força sindical criou um partido político, Solidariedade. Conheço bem a força sindical, participei como economista do primeiro documento sobre a análise da economia brasileira, lá em São Paulo, com a força sindical. Agora, senti a falta da força sindical. Tinha claramente que se posicionar, dizendo que o Sindicato de Asseio e Conservação não retrata a posição da força sindical, que é uma decisão do sindicato autônoma, que a força sindical se solidariza com a greve dos garis. Acho que faltou isso. Ontem, senhor presidente, eu ouvi com toda atenção, aliás, como faço sempre, a menos que seja chamado por um e-mail, uma coisa assim, os discursos e as argumentações de líderes de partidos políticos aqui. Ouvi a argumentação forte do líder do PMDB em relação ao PT. Eu confesso que ele me convenceu. Depois eu ouvi a argumentação do líder do PT em relação ao líder do PMDB, o PMDB. Confesso que me convenceu. Depois, o líder do PDT, sobre os conflitos em seu próprio partido. Confesso que me convenceu. Depois, de novo, o líder do PMDB, em relação ao PT, confesso que me convenceu. Depois, outra vez, o líder do PT, em relação ao PMDB, confesso que me convenceu. Ou seja, eu estou convencido que todos têm razão. Argumentos dessa forma ou daquela, todos têm a sua razão. Por coincidência, hoje, no ex-blog, eu posto uma nota, um artigo, se preferirem, que eu chamei de balcanização das eleições para governador do Rio de Janeiro. A balcanização, aí boto um significado tipo Wikipedia, fracionamento de uma unidade, país, ou etc., em unidades menores, mais ou menos hostis entre si,
a balcanização das eleições para governador do Rio de Janeiro em 2014 torna o resultado imprevisível e elimina a grade de favoritos. É o único estado do Brasil onde isso ocorre esse ano. Por quê? O estilo de governo do PMDB no Rio, estado e capital, é despolitizador, apostando num processo de desmoralização dos servidores públicos, da administração pública, dos deputados e vereadores, submetendo-os, no caso, à subserviência dos favores com a chantagem dos riscos eleitorais. Oferece como alternativa, mais que privatizações e terceirizações bilionárias e de duvidosa moralidade, um suposto governo de especialistas, assessorias e consultorias milionárias. A mistura de ambas vai corroendo e desintegrando a máquina pública, cuja resultante inexorável é o fracasso administrativo e a desmoralização política. Em uma palavra, o caos nos serviços, que é o que nós estamos vendo em qualquer segmento. Essa despolitização como política não poderia dar outro resultado: a desmontagem das alianças políticas potenciais, a criação de expectativas para todos e a balcanização eleitoral. Se em 2006 tínhamos 2 blocos competitivos, em 2010 também 2 blocos competitivos, agora temos 7, por enquanto, todos eles potencialmente competitivos. As pesquisas confiáveis, publicadas, mostram que nenhum dos atuais 7 candidatos atinge 20%, nenhum. E que a diferença entre os 2 primeiros e os 6º e 7º é de apenas 12 pontos. Se somarmos a intenção de voto do primeiro com o último e dividirmos por 2, temos 11%. Com isso, a expectativa hoje é de que quem passar da fronteira dos 15% estará no segundo turno. Todos têm essa possibilidade. Todos pensam em crescer, mas à custa de quem? Os ditos indecisos, 30%, são mais eleitores que não querem votar em ninguém que eleitores aguardando para decidir. Todos pensam em tempo de TV. Pela imprevisibilidade eleitoral, os preços das ações na Bolsa de Valores do tempo de TV cresceram muito, como tem sido divulgado. Difunde-se que os que lideram não têm chance no segundo turno e quem carrega o peso da impopularidade governamental, nem no primeiro. Mas com esse espectro de porcentagens de intenções de voto, todos se assanham e se entusiasmam hoje. Mas em agosto, essa balcanização produzirá um estresse eleitoral e a tendência é que a agressividade na campanha de 2014 seja recorde. Aliás, confirmando a etimologia da expressão balcanização. Senhor presidente, eu incluí uma pequena nota, e é uma sugestão que eu faço às amigas e aos amigos todos, é o documentário que ficou entre os 3 que foram submetidos no filtro do Oscar esse ano. O documentário Guerras Sujas, documentário vencedor do Festival de Sundance,
e finalista ao Oscar de 2014. Eu digo assim, Jeremy Scali, repórter investigativo, busca os responsáveis pelas ações de forças especiais dos Estados Unidos, tipo RAID, e chega ao JSOC, Joint Special Operations Command, grupo de operações especiais que atua paralelamente às Forças Armadas e responde diretamente ao gabinete presidencial dos Estados Unidos. Scali consegue demonstrar que o JSOC, para usar as letras em português, é responsável por operações punitivas no Afeganistão, Iraque, Paquistão, Iêmen e Somália, onde atacam sem focalização, assassinando barbaramente civis que nada têm a ver com Al-Qaeda, justificativa para as ações. O JSOC ganhou notoriedade quando matou Bin Laden. Esse é um comentário que mostra os horrores dessas operações especiais e o extraordinário trabalho do repórter de guerra em campo, levantando vários casos onde aconteceram essas operações indiscriminadas punitivas. Acho que é um documentário que choca. Acho que todos nós devíamos assistir. Eu assisti. Nós tivemos muitas denúncias, nós tivemos muitas pessoas muito chateadas, não queriam que isso acontecesse, que essa propaganda fosse realmente para as ruas. E aí, um grupo, inclusive a própria Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, foi lá, interviu, e aí a propaganda realmente não foi adiante. Então, senhor presidente, eu quero dizer que existem diversas polêmicas com relação a esse assunto. E pensando dessa forma, a Comissão Permanente de Defesa da Mulher, da qual eu faço parte, sou a presidente, e temos aqui duas membros, que são a vereadora Vera Lins e também a vereadora Leila do Flamengo, nós estaremos convidando todas as mulheres e também os homens, se quiserem participar, de um grande movimento aqui nesta casa, no dia 27 de março, onde estaremos fazendo uma explanação, tá? Exatamente sobre esse assunto. Estará presente nesse encontro a secretária, que é a Ana Rocha, e estamos aí convidando também uma escritora que fala exatamente só sobre o assunto da imagem da mulher nas propagandas, né? E essa senhora, ela é de São Paulo, e estamos tentando aí, junto com a assessoria, estamos tentando trazê-la para esta casa, para ela falar muito, né, muito mais sobre esse assunto e se aprofundar, que é uma pessoa muito sábia. E quero dizer, senhor presidente, que nós aqui não queremos limitar a liberdade, né, de criação. A nossa proposta, na verdade, é uma mudança cultural a longo prazo. E para isso, é que a população, e também todas as esferas que eu digo, né, no poder executivo, nós precisamos que esses meios de comunicação, eles tenham como também objetivo de combater as representações estereotipadas e preconceituosas da mulher brasileira no exterior e também no nosso país. Nós não queremos mais sermos apenas objetos, né, de um produto. Eu acho que as propagandas, elas precisam avançar mais nessa questão e trazer a imagem da mulher de uma forma mais humana. E a gente vê que isso não está acontecendo. Então, nesta casa, vamos estar fazendo diversos debates com relação a esse assunto. A imagem da mulher nos meios de comunicação. Essa vai ser a nossa bandeira nessa legislatura agora de 2014. Vamos trabalhar maciçamente com esse assunto,
A Comissão Permanente de Defesa da Mulher, ela vai estar trabalhando permanentemente com esse assunto ligado à imagem da mulher nos meios de comunicação. E eu conto com a presença dos senhores, das senhoras, e até mesmo, né, para falar, para participar. Não vai ser apenas um debate onde os autores, né, as pessoas os convidados que vão compor a mesa, estarão lá falando a respeito desse assunto. Não, o que nós queremos é a participação maciça de toda a população, de todas as pessoas, para falarmos um pouco mais sobre esse assunto. E eu conto com a presença de todos. Muito obrigada, senhor presidente. Não tendo a oradora usado todo o seu tempo, a palavra fica franqueada. O vereador César Maia fará uso da palavra por 3 minutos. Retificando, 2 minutos. Eu vou começar o meu discurso e termino amanhã. Com certeza. Repito a parte inicial. Vossa Excelência, por favor, me interrompa, porque se trata agora do grande expediente da linguagem da Câmara de Deputados e, pelo que eu vejo, andando aqui com ansiedade, vai falar o vereador Paulo Pinheiro, que sempre enriquece essa casa com informações que a maioria de nós não temos sobre a saúde. E ele tem, por ter um excelente relacionamento, ter qualidade como técnico, como médico. Mas o discurso meu hoje, essa introdução ao discurso, seria, primeiro, para afirmar que o Democratas do Rio de Janeiro é inteiramente favorável aos UPPs, totalmente favorável aos UPPs. Na campanha de 98, quando eu fui candidato a governador, fui derrotado democraticamente pelo governador na época, Garotinho, ali apresentei um programa de segurança pública que claramente descrevia, foi chamado de UPP depois. Na campanha de 2002, através da Solange Amaral, a mesma coisa. E no dia 6 de março, eu postei uma nota que chamei Rio, por que os traficantes atacam os UPPs? É exatamente sobre essa questão que eu vou falar no dia de amanhã. Vou me inscrever mais uma vez e vou respeitar essa luzinha vermelha, que raramente eu respeito. Mas respeito agora, em homenagem ao nosso vereador Paulo Pinheiro. Obrigado, presidente. Agradeço a compreensão de Vossa Excelência. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa a segunda parte. O orador inscrito é o senhor vereador Paulo Pinheiro, que dispõe de 20 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores presentes, senhores assessores, pessoal da imprensa, agentes de inspeção de controle presentes aqui na luta, mostrando que não são os garis, mas são funcionários que estão lutando pelo seu espaço e devem continuar lutando, porque ninguém melhor de vocês do que vocês para lutarem por aquilo que parece ser merecimento de cada um de vocês. Espero que vocês não desistam da luta e não se decepcionem com alguma coisa que não corra bem no início. A pressão de vocês é mais importante. E as pessoas mudam de opinião conforme a pressão. Eu ontem falei rapidamente no plenário, vereador Tio Carlos, a respeito de um fato que estava ocorrendo ontem aqui na Secretaria de Saúde, lá na Secretaria de Saúde, que era a votação, a apresentação ao controle social do Plano Municipal de Saúde. O que é o Plano Municipal de Saúde? É um documento, está aqui
de 80 páginas, onde o Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Saúde, apresenta para o Poder, deveria apresentar ao Poder Executivo, ao Poder Legislativo, mas apresentou ontem a um órgão importante, que é o Conselho Municipal de Saúde, quais são as intenções do governo em relação ao programa de saúde que será colocado em atuação no Rio de Janeiro no período 2014-2017. Traduzindo isso numa linguagem mais simples, isto aqui é o que a Prefeitura pretende fazer na saúde nos próximos 4 anos. Porque ele se encerra, as suas últimas páginas, são vários quadros de metas. Quais são as metas que a Secretaria de Saúde pretende alcançar durante os anos de gestão, os 3 próximos anos de gestão do atual prefeito? O que chama atenção, em primeiro lugar, é o que foi visto ontem lá no Conselho Municipal de Saúde. Vários pontos do Plano Municipal de Saúde apresentados ontem aos componentes do controle social do Conselho Municipal de Saúde, vários desses pontos são divergentes ou conflitavam com aquilo que foi apresentado aqui na casa, que é o Plano Plurianual. O Plano Plurianual tinha divergências em relação ao Plano Municipal de Saúde. Parece que o governo resolveu reavaliar alguns dos pontos colocados que estão em divergência. Mas o que eu queria chamar a atenção qual a importância de nós conhecermos isso. O vereador César Maia falou sobre informações importantes. As informações que existem aqui são informações que deveriam estar ao alcance dos vereadores. Por isso, nós solicitamos ontem à Comissão de Saúde da Casa que convoque a esta casa o secretário de Saúde para que ele apresente para os vereadores que se interessarem qual é o plano que ele apresentou para a sociedade. Porque nós, vereadores, não conhecemos, não recebemos. Esse exemplar que aqui está me foi ofertado por um conselheiro de saúde. A Comissão de Saúde não recebeu esse documento. Então, era interessante e está sendo providenciada uma audiência pública para a apresentação do plano. O que eu quero chamar a atenção? O plano é longo, eu não vou aqui cansar os senhores. Acho que cada um que tiver acesso, deve ter acesso ao plano. Mas aquilo que significa na importância na vida de cada um de nós, dos usuários do sistema, dos parlamentares que aqui trabalham. Às vezes nós não entendemos, o vereador Tio Carlos é comum ele dizer isso, às vezes eu não entendo bem o que eles falam, e quando eu vou ver lá na ponta do sistema, não é bem aquilo que foi falado aqui anteriormente. É exatamente esse o maior problema. Como eu disse ontem, aqui nós temos um excelente documento, um belíssimo documento, mas que está completamente distante daquilo que realmente foi realizado. Quando é que a gente entende isso? Quando sofre, quando apanha. Eu ontem citei um caso aqui que estava ocorrendo no dia de ontem, de um morador da Rocinha que não conseguia atendimento apesar de estar internado na UPA da Rocinha. O paciente foi removido ontem por decisão judicial. O sistema organizado e belíssimamente colocado aqui no papel não funciona como não funcionou para esse cidadão. O cidadão de nome Antônio Rufino de Souza internou-se numa unidade de saúde da prefeitura, que é a unidade chamada UPA da Rocinha, e ao ser internado por um problema diferente, ele tinha uma infecção intestinal urinária, ele, de tanto estresse, evidentemente, sofreu um infarto agudo do miocárdio e precisou do atendimento específico para isso. E ficou lá 15 dias sem atendimento, sem o atendimento necessário, segundo o médico plantonista da UPA da Rocinha. O que aconteceu com esse cidadão? Ele está hoje no Centro de Emergências Regionais ali do Miguel Couto, sendo atendido, está grave, estado grave, piorou muito, o quadro dele piorou muito pela demora no atendimento. Mas, se nós formos ouvir a história do Antônio Rufino, nós vamos entender de uma maneira como é que funciona o sistema. Se nós formos ler aquilo que
está escrito no papel, nós vamos ver que essa história não existe. Por quê? No item chamado Gestão do Trabalho, por exemplo, neste item chamado Gestão do Trabalho, nós vamos ver que a Secretaria de Saúde ela é obrigada a botar no papel aquilo que ela faz e diz que não faz. Vamos tentar entender isso. Hoje pela manhã, no site R7, há uma notícia que não é do município, é do Estado, mas que é exatamente igual ao que vem acontecendo no município. O que o Estado fez? Conforme o município também fez. Na falta de concursos públicos para a área da saúde, ou na existência dos concursos também de maneira fictícia, as pessoas fazem o concurso, quando chegam na rede estadual ou municipal, veem que os salários são incompatíveis com a sua sobrevivência. O que as pessoas fazem? As pessoas vão diretamente, pedem demissão. E aí a prefeitura, como o governo do estado, começou a contratar profissionais, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, através de uma contratação temporária. Essa contratação temporária, para vocês terem uma noção, hoje, na prefeitura, existiam até novembro do ano passado, quase 3.000 servidores da saúde contratados temporariamente pela prefeitura. No governo do estado, eram 6.000 funcionários. O que acontece? A legislação federal diz que esses funcionários contratados temporariamente, ao atingir 5 anos de contratos temporários, eles serão obrigatoriamente ser absorvidos como funcionários. O que aconteceu? Os 5 anos desses 6.000 funcionários do Estado serão completados agora no dia 15 de março. O que o governo do Estado fez? Demitiu-os. Estão 6.000 funcionários demitidos do Serviço de Saúde do Estado para que eles não completassem, os 5 anos de contrato temporário. O que a prefeitura vem fazendo? A prefeitura foi obrigada a demitir parte desses 3.000 funcionários que eram contratados temporariamente por um artifício. A prefeitura contratou através de um convênio com a Fiocruz, com a Fiotec, contratando como pesquisadores. O Tribunal de Contas avaliou e mostrou que era impossível eles serem contratados como pesquisadores. Então a Fiocruz, através da Fiotec, que é uma fundação, cancelou contratos que eram chamados de convênios. E essas pessoas saíram. O que isso demonstra no final para nós? Nesse documento, a prefeitura mostra qual é o quadro de servidores públicos que nós temos hoje na área da saúde. No início do governo Eduardo Paes, a Secretaria de Saúde tinha 34.644 servidores da saúde, dos quais 30.700 eram servidores estatutários, concursados e funcionários públicos estatutários. E em torno de 3.500 eram terceirizados, contratados temporariamente através da Fiotec, na época, e através de cooperativas. O que aconteceu? Nesses 4 anos, de 2009 a 2012, a Secretaria de Saúde mudou a sua política de recursos humanos e passou a fazer concursos com salários baixíssimos, em que os concursados imediatamente iam embora. Qual é o quadro que a Secretaria apresenta hoje? Em vez de 34.600 que tinha em 2009, hoje são 46.800, ou seja, quase mais 3.000 funcionários. Só que, nesse período, ela foi deixando minguar o quadro de servidores públicos, que caiu de 25.400 para 24.500, e ela inchou o quadro de terceirizados. Através das organizações sociais, ela contratou 14.700 funcionários. Então, nós temos aqui uma avaliação absolutamente clara de que
a política de recursos humanos da Secretaria de Saúde é terceirização da gestão, através agora de um mecanismo diferente do anterior. Ao invés de contratar por fundação, através de contratar por cooperativas, a Prefeitura do Rio resolveu contratar e subindo o contingente de 11% em 2009 para 37% em 2012 de funcionários terceirizados. O que tem a ver o cidadão comum e nós temos a ver com isso? Essa política deu certo? Não. O que nós temos hoje é a falta de profissionais na rede pública de saúde. Por quê? Esses funcionários, esses servidores contratados terceirizados têm altíssima rotatividade. Então hoje, qual é o resultado que se espelha nisso? Quando você vai a uma clínica da família, faltam médicos. Quando você vai a uma UPA, não tem médicos. Exatamente por quê? Porque os médicos entram e saem, os enfermeiros entram e saem. E aquele funcionário de carreira, aquele que tinha uma carreira para seguir, hoje está completamente desiludido. Por quê? Primeiro que ele vai se aposentando. Nós temos, então, quase 1.500 funcionários a menos em 4 anos dos estatutários. Eles têm sido substituídos por quê? Por terceirizados, que também não ficam no emprego. Então, nós temos hoje um quadro que esse documento mostra claro, e ele na frente diz, que é uma decisão da Secretaria de Saúde. Na área da atenção básica, na área das clínicas da família, não há mais contratação por concurso público. Está aqui no documento. O que a Prefeitura diz no documento a respeito disso? Que não há mais, atualmente, todas as contratações de profissionais da área da atenção básica são regidas pelo sistema CLT. Qual é o problema? Esse sistema não está dando certo. É claro que esse sistema não está dando certo. E, apesar disso, o documento fala que isso é um completo sucesso. Quem acompanhou ontem pela manhã o Bom Dia Rio, viu uma matéria semelhante a uma outra já veiculada pelo jornal O Globo há 20 dias atrás, mostrando que há completa mentira em relação ao atendimento nas clínicas da família. Diversas pessoas se apresentaram espontaneamente na televisão para dizer que não conseguem marcar um exame, não conseguem marcar uma consulta especializada, não conseguem ser atendidos nas clínicas da família. Nessas em que a Prefeitura diz que hoje 41% da população está coberta. Não é verdade. Não existe 41% de população coberta. O que existe hoje é 41% da população cadastrada na saúde da família. Mas quando o cidadão vai à clínica da família, que precisa de um atendimento especializado do cardiologista, por exemplo, como foi o caso do Antônio, o Antônio Rufino, o morador da Rocinha que está lá no CER, viu na prática que não tinha o médico para atendê-lo. Não tinha nem o médico, nem o material para atendê-lo. O que diz aqui o profissional, que é muito claro, que através dele a Justiça deu uma liminar obrigando que isso passasse a funcionar, diz claramente que há 15 dias o paciente permanece entubado, sem alimentação parenteral ou enteral. Necessita iminente transferência para uma unidade de terapia intensiva, sob o risco de, se aqui permanecer, morrer nas próximas horas. O que significa? O que está escrito aqui, como plano vitorioso na cidade, não é verdade. Da atenção básica, da subsecretaria de atenção básica, e a outra parte na área hospitalar. O que acontece? O sistema de regulação não funciona. E isso não é uma opinião minha, nem uma opinião, nem uma ilação feita por alguém que está fazendo críticas ao sistema. Quem fez uma crítica completamente robusta foi o Ministério Público Estadual, que fez um documento, fez uma audiência pública lá no Ministério Público, em dezembro, em novembro, mostrando que grande parte das pessoas que estão hoje nas macas das emergências dos hospitais ou nas clínicas da família esperando esses exames ou essas internações, não conseguem. E foi um trabalho feito pelo Ministério Público. O que nós precisamos trazer a discussão aqui com as autoridades? E o que esperamos nessa discussão, nessa audiência pública com a Secretaria de Saúde? É que nos seja explicado exatamente como é que a Secretaria pretende, se ela pretende continuar, como diz no seu documento, no mesmo caminho que está seguindo até agora, um caminho que tem coisas importantes, claro que tem. É importante ter saúde da família, é importante ter equipe de saúde da família. Você tem 803 equipes de saúde da família, é verdade. Inauguraram 71 clínicas da família, é verdade. A nossa discussão, em primeiro lugar, é quanto está custando isso. É verdade que a gestão terceirizada do sistema, hoje,
todas as clínicas da família são geridas por organizações sociais. Se elas são um sucesso, por que é que a Secretaria de Saúde não está conseguindo manter os seus pagamentos a essas organizações sociais? Por que eles querem reduzir o valor dos seus contratos? Qual é a razão? Se isso é um sucesso, como eles dizem, se eles estão gastando menos substituindo o gestor público pelo gestor terceirizado, nós estamos vendo aí, por exemplo, esse SER do Miguel Couto, o SER lá da Barra da Tijuca, são geridos, a gestão desses serviços é feita por terceiros. Se nós vamos analisar quem são os terceiros, por exemplo, eu não vejo na instituição, na empresa que está gerindo, por exemplo, o SER do Leblon, know-how, passado, ter expertise, como eles gostam de falar, com a tecnologia moderna. Não estou vendo expertise alguma nos seus serviços privados que sejam melhores que o serviço público. O hospital que serve de base para a OS que está ali no Miguel Couto, não é um hospital privado de tão grande sucesso no Rio de Janeiro. A sua administração não é exemplo para o serviço público. Da mesma maneira, a instituição que está gerindo o Hospital da Ilha do Governador e o SER da Ilha do Governador não tem tido sucesso. Aquele hospital é uma fantasia. Os moradores da ilha sabem perfeitamente que o Hospital Evandro Freire é uma fantasia. Não atende o que a população precisa, atende o que a OS lá pode fazer com o dinheiro que recebe. Então estamos diante de uma discussão importante. O governo teve 4 anos de governo, mais o 5º ano do segundo mandato do prefeito Eduardo Paes. O discurso e o documento falam num sucesso absoluto da gestão da saúde. E a opinião pública e o usuário do sistema não acha a mesma coisa. Nós não temos a menor dúvida de que nós temos hoje um sistema que tem que ser discutido e que é preciso parar, é preciso exigir da saúde pública do Rio de Janeiro uma reavaliação dos seus métodos, uma reavaliação das suas condutas em relação ao atendimento à saúde no Rio de Janeiro. E eu espero que nós possamos fazer isso. Nós, vereadores, temos a obrigação de cobrar isso. E eu espero que a Secretaria de Saúde venha a esta casa para nos explicar como prefeito. Porque é muito comum, é bastante comum, todas as vezes em que as autoridades da saúde vêm aqui, tecerem críticas muito grandes à administração anterior na área da saúde. Constantemente eles fazem críticas à gestão do então secretário de saúde, dos últimos secretários de saúde do governo do antecessor César Maia. É preciso que a gente analise com sucesso, com frieza, o que foi implantado nos últimos 5 anos e qual é o resultado dessa implantação nos últimos 5 anos aqui no Rio de Janeiro. Muito obrigado, senhor presidente. Esgotado o tempo do grande expediente, passamos ao prolongamento. A mesa dará ciência às proposições recebidas. Requerimento sem número, da nobre vereadora Rosa Fernandes. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a retirada de pauta do dia semanal do projeto de lei 1335, de minha autoria. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Esgotada a matéria do prolongamento, passamos à ordem do dia. Pela ordem, nobre vereador César Maia. Senhor presidente, eu solicitaria a Vossa Excelência fazer uma verificação de quórum aqui do plenário. Tendo sido requerida a verificação de quórum por parte do nobre vereador César Maia, solicito aos senhores vereadores que tomem assento em suas bancadas, para que possa ser feita a contagem. Primeira bancada, 1, 2, 4 senhores vereadores. Segunda bancada, 7 senhores vereadores. Terceira bancada,
3 senhores vereadores. 4 senhores vereadores. Cadê o... Ah, Tereza chegou. 4 senhores vereadores. Quarta bancada, nenhum senhor vereador. Mesa, uma senhora vereadora. Presentes 16 senhores vereadores, não há quórum para deliberar. Convoco sessão ordinária para amanhã, às 14 horas, com a pauta a ser divulgada pelo Diário Oficial. Está encerrada a sessão.